Ok, gravando agora. Eu quero compartilhar, por favor. Esse aqui. Então nós vimos pilha com encadeamento, ou seja, ao invés de criarmos um vetor e ficar redimensionando ele toda vez que encher ou esvaziar, nós criamos um tipo de dado, que é o tipo nó, que ele guarda o dado e o endereço para o próximo elemento da pilha. Tá bom? Aí nós vimos como fazer um empilhar, um desempilhar. E a gente estava vendo o código em Java. E a gente viu que temos uma classe aninhada aqui. Né? Então tudo que classe está aqui, tem implementa atributo item. A gente se lembrou de que a gente está usando agora metaprogramação. Ou seja, desde que a gente queira criar um container que tem um comportamento específico, nós não precisamos deixar fixo o tipo de dado que ele vai guardar. Nós podemos usar esse recurso de metaprogramação para que no tempo de compilação ele crie a classe e a execute. E a vantagem então vai ser a velocidade disso em comparação com, por exemplo, uma herança. Até porque não é herança que a gente quer aqui, a gente quer realmente uma abstração do tipo, eu quero adaptar esse reservatório para tipos diferentes de dados. Tá certo? E nós vimos também que a gente tinha o iterador, né? E o que acontece com o iterador? Atual igual ao primeiro, aqui vai ser um pouquinho diferente. Enquanto que no outro iterador a gente tinha um índice e iríamos navegando por ele, aqui, enquanto não tiver um próximo, ele guarda o item, vai para o próximo e retorna o dado de quem ele removeu, de quem ele percorreu. E a pilha vai fazer o mesmo serviço que nós estávamos fazendo outra vez. Deixa eu só botar aqui no código para a gente abrir um terminal e deixa eu jogar aqui para o terminal. E a gente vai fazer o mesmo teste que a gente fez em sala, que é jogar aquele arquivo to be. Põe a Maria Letícia, vou botar presença aqui. Pronto, está presente. Todo mundo está vendo, então compilando. E eu vou jogar aquele arquivo to be. .txt. Né? Perdoe. Java to be não ia funcionar, né? Stack, mando to be como entrada de teclado. E aquele exemplo que nós vimos em sala. Deixa eu até abrir ele aqui. Olha a saída. Karina, Ana, Gianni, Emerson, Michael, Douglas, né? Aí se a gente for ver o arquivo original, a gente vai lembrar qual era a lógica da nossa unidade de teste. Nessas funções de containers básicas. Nós estávamos fazendo o seguinte, enquanto ele lia um string, ele guardava no reservatório, e quando ele recebia um traço, ele desempilhava, seguindo a lógica do reservatório. Então, no caso de uma fila, então ele guardou Douglas, ele guardou Michael, guardou Emerson, Gianni, Ana e Karine. E aí, na hora de desempilhar, ele desempilhou Karine. Lembrando que desempilhar aqui agora não é só decrescer um índice. Ele guarda o dado no temporário e vai para o próximo nó.
e marca isso aqui, porque como a gente está marcando com pop, ele vai marcar um antigo com nulo, liberando espaço para a memória. Alguma dúvida? Que não, professor, tá de boa. Ótimo. Vamos aqui para uma brincadeira muito interessante. Brincadeira não, é uma aplicação. Só para dar ideia do que pilhas podem fazer, tá certo? Às vezes a gente. Ok. Aqui é. Vamos para um algoritmo que inspirou muita coisa na computação. O nome dele é Shunting Yard. Shunting Yard é um nome que é dado ao parque de manobras de trem, porque é onde ele foi inspirado. Ele é chamado também Dijkstra, perdoe-me, de duas pilhas, a pronúncia é Dijkstra. E o que ele faz é calcular velocidade de expressões algébricas como essa aqui. Normalmente todo mundo digita aqui em Python 1 mais 2 menos 3 vezes, aparece 4 vezes 5, aperta o Enter e o Python faz. Mas como o Python faz? Primeiro ele vai ter que colocar os parênteses, de acordo com a prioridade das expressões. Não vai ser bem assim, ele vai usar uma gramática, mas vocês vão ver isso em teoria da computação. Mas inicialmente a gente tinha que botar parênteses, algumas décadas atrás, antes de Python e de outras linguagens. Aí esse foi o primeiro algoritmo para calcular essas expressões. Olha a ideia da pessoa. Em primeiro lugar, esse é Dijkstra. Vocês vão ouvir falar muito do nome dele na computação. Faleceu em 2002. Contribuições, programação como temos hoje é graças a ele. Né? Temos if, else, loops, for, while. Ele e recursão foi ele que concebeu esses recursos. Além disso, roteamento de veículos, caminho mais curto. Quem já usou o Google Maps ou o Waze, ele que fez o algoritmo que é usado. E ele que criou o mecanismo de multiprogramação que vocês usam quando estão usando threads, por exemplo, embora não limitado a threads. Tem mais coisas ali, mas isso é outra disciplina, não vou entrar muito nesse debate. Computação paralela, computação distribuída, os fundamentos iniciais foi ele que lançou. Tá certo? E qual é a ideia do Choutard? Bom, eu acho melhor, antes de eu ir para esse catatal de linhas, eu mostrar uma animação mais simples. Tá certo? Então deixa eu abrir aqui um vídeo. Vídeo. Pronto, tá aqui. Eu vou jogar a gente para uma animaçãozinha. Então guarda só um pouquinho que eu tava abrindo ela. E deixa eu reduzir a velocidade de reprodução, senão fica muito rápido. Ok? Olha a ideia dele. A ideia tem 4 instruções. A gente vai trabalhar com duas pilhas. Em uma pilha eu coloco valores numéricos. Na outra pilha eu boto o símbolo, o caractere, a string com a operação. Tá certo? Então, observe, ele vai ler essa expressão, essa string, como se fosse uma string toda. Aí, quando for um abre parêntese, ele não faz nada. Deixa eu dar um play aqui. Quando é um número, ele empilha na pilha de valores. Uma operação na pilha de operações. Tá vendo? Ele não faz nada quando abre parêntese. Ele vai fazer alguma coisa quando fechar o parêntese. Eu vou dar uma pausa aqui.
Aí fecha parênteses. Olha o que ele fez. Tirou uma operação do topo da pilha e realizou essa operação. E o resultado vai para a pilha de valores. Operação para a pilha de operações. Aí começa, fecha parênteses. Ele vai tirar a operação, realiza ela. Pronto. Entenderam a ideia? Ô, professor, Oi. mas se, por exemplo, entre parênteses tiver 2 mais 3 mais 5, como é que ele faz isso? Não, ele requer que você tenha os parênteses no lugar. Então, uma outra método vai meio que definir a ordem que os parênteses são colocados. Tá certo? Entendi. Mas esse foi, imagine o seguinte, antigamente o pessoal codificava direto em binário e ele cria isso. Entendeu o ganho? Entendi. Mas vai ter, quando vocês forem estudar depois teoria da computação, vocês estão de LCC, tem a disciplina, se for com o professor Joelson, eu acho que ele chega a ensinar o princípio por base, que é chamado as gramáticas, que elas que quebram as operações de forma a ficar tipo parentizado. Aí você consegue resolver elas, tá certo? Dessa forma. Ou seja, Entendi. Então, que resumindo, no todo, depois de toda a operação, ele se torna algo basicamente assim, para poder operar. uhum, seria essa a ideia, tá bom? Então, basicamente, são duas pilhas, uma guardando os valores de outras operações. Aí, quando ele lê um fecha parênteses, ele sabe que tem que pegar a última operação, que possivelmente é a que estava no parênteses, e realizá-la, tá bom? Ou seja, o fim do parênteses, ele marca que a última operação precisa ser realizada. E aí você realiza ela, tá bom? Aí o algoritmo disso, ele é longo, porém, ele não é difícil, se a gente olhar com calma. Opa, deixa eu botar aqui. Então, qual a ideia? Enquanto houverem dados a ser lidos, leia a expressão. Se for um valor, coloque na pilha de valores. Se for uma operação, ou perdoe, uma parênteses, não faça nada. Se for uma operação, coloque na pilha de operações. Se for um fecha parêntese, aí desempilhe a operação, desempilhe os valores necessários para a operação, realize a operação e o resultado você empilha nos valores. Tá certo? Passou por todos esses passos, aí volta para a linha 2, continua no loop, né? Perdão, linha 1, continua no loop, terminou tudo, imprime o topo da pilha e você tem um resultado. Tá certo? Então, são muitos passos, mas se você for ver, a boa parte é tipo um switch case, ou um if grande if else, em que você distingue se o que lê é um valor, uma parêntese, uma operação ou fecha parênteses. Aí se for um fecha parênteses, aí você vai ter um switch case a depender de qual é o caractere da operação. Se é uma cruz, mais asterisco, multiplicação, divisão ou subtração. Tá certo? E com relação a números negativos, aí quem cuida de números negativos vai ser mais a gramática. Aí é a sua teoria da computação, e aí vocês riem e chorem lá, tá certo? É divertido, mas o começo é uma senhora lombada. Ok? Então, por enquanto, acabamos pilhas. Vamos agora para filas. Tá certo? Então, deixa eu ir aqui ajeitar os slides de fila. Eu não passei todos para o novo formato, mas dá para acompanhar bem aqui ainda assim.
Vamos começar primeiro com fila com vetores, depois nós vamos para encadeamento. Aliás, deixa eu até ver se acho que eu vou ter trabalhado dele durante o recesso um pouquinho. Talvez esteja pronto. Eu acho que tem um pedaço pronto, um bom pedaço pelo menos. Deixa eu ver, pronto, tá aqui. Então, fila com vetores. Eu posto esses slides hoje junto com o de pesquisa e memória, tá? Qual livro que eu vou estar usando? Perdoe, deixa eu botar aqui. Vai ser esse livro e esse outro aqui, tá bom? Esses dois livros. Vocês têm eles tanto na biblioteca como na biblioteca virtual. Então, filas são também chamadas de política FIFO. First in, first out. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Tá certo? Estamos falando de filas honestas, por favor. Não é fila de RU, não é fila de cantina, não é fila de cinema que o amigo guarda no lugar, que alguém entra no meio. Nem sempre eu abro monitoria para cá, porque bom, é uma longa história. Mas eu não vou entrar nessa história hoje não. Tá certo? É porque tem mais necessidade em introdução à programação e linguagem de programação. Eu gostaria que tivesse lá e que o trabalho fosse feito com mais profundidade. Enfim, tem outras coisas acontecendo. Tá certo? Inserir o elemento, olha que nome difícil, enfileirar. Remover elemento, desenfileirar. Vocês podem também achar enqueue e dequeue, que é como se pronuncia em inglês. Enqueue e dequeue, que vem do francês. Tá bom? Então vamos aprender a fazer uma fila honesta. Para que filas são usadas? Filas normalmente com vetores são usadas como buffer. Vocês já ouviram essa expressão buffer? Já sim. Buffer de vídeo, o que quer dizer isso? Enfileirou-se alguns segundos de quadros de vídeo para exibir para o usuário. Tá certo? Qual o tamanho, quantos segundos se mostrou? Depende do tamanho do buffer. Ou seja, depende do tamanho do vetor por baixo, quantos quadros, de quanto tempo ele guardou ali. Tá certo? Então, quando vocês vão falar de buffer, especialmente se for para sistemas operacional, há um buffer de entrada e saída, produtor, consumidor, sistema, eu estou falando, não está disparando nenhum sinal na sua cabeça de você, mas acho que em sistema operacional ele fala produtor, consumidor e buffer, um buffer é uma fila. Só que o que acontece? O procedimento que vai ler da fila vai estar em um computador, ou vai ser uma thread, e o outro vai ser outra thread, ou vai estar em outro computador, ou vai ser outro processo. Vai ter situações sobre isso. Mas é sistemas operacionais. Ainda assim, fila ou buffers vão seguir essa lógica. Tá certo? Então, inserir, enfileirar ou enqueue, desenfileirar e remover, ou dequeue. Então, a gente vai mostrar primeiro usando vetores, depois com cadeamento, alguns termos básicos. Você lembra que na pilha eu tinha com vetores, eu tinha um índice que guardava o primeiro espaço vazio, não era isso? Aqui eu tenho uma fila. E não sei se vocês já. Vou precisar ajeitar, digamos assim, os termos. Por exemplo, se eu estiver indo para o cinema e eu dizer para vocês onde começa a fila, o que essa expressão quer dizer? Você quer saber quem é o primeiro da fila? Mas tem gente que diz que isso é o final da fila, né? Então vamos entender um pouco as coisas. Onde começa a fila vai ser como você falou ainda, vai ser onde começa. Quem vai ser o próximo a ser atendido. Então a gente vai chamar isso de cabeça da fila. Tá bom? E o final da fila é uma cauda. Tá bom? Professor, como é que eu vou me lembrar disso? Como é que eu vou me lembrar disso? Essa é Bom, imaginar um lagarto, alguma coisa. eu vou lhe dar até a imagem certa.
Pronto. Estão vendo esse cachorro salsicha? Né? Pronto. A frente dele é onde? Né, na cabeça? Isso. E o final dele é a cauda. Tá certo? Então é só lembrar, cabeça é o começo, como a cabeça do cachorro salsicha. Ele começa ali. E onde termina? Na ponta da cauda. Tá certo? Dúvidas? Pronto. Aí, o que vocês podem encontrar também muito frequentemente é o pessoal usar os termos em inglês. Tá? A cabeça, o primeiro elemento, em inglês é chamado de head. E a cauda, que marca o final da fila, vai ser o tail. Tá certo? Que é rabo em inglês. Rabo ou cauda em inglês é tail. Tranquilos? Então o que é que vai acontecer? Professor, essa imagem de fila que você botou tá meio estranha. Primeiro não começa no zero, depois ela está no meio. Mas pensa um pouquinho sobre o buffer. Tem uma diferença de uma fila de computador para uma fila de pessoas. Tá certo? Qual a diferença? Bom, na fila de pessoas, a fila anda, não é isso? Mas vocês vão concordar comigo que, diferente do cachorro salsicha, dados não têm patas, né? A não ser que seja um dado que a gente esteja contando quantas patas cada animal tem. Mas essas patas não andam. Né? Então, dados não andam sozinhos. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos começar enfileirando a partir do índice mais baixo, que pode ser o 0 ou 1, a depender da sua linguagem de programação. Mas em algum momento, o que é que vai acontecer? Vai inserindo no final, ou seja, vai enchendo, encher até, por exemplo, o índice 11, aí o pessoal começa a sair da fila. Só que não faz sentido eu mover 12 pessoas para tirar um dado, faz? Não é muito mais barato eu mover só um dado? Exatamente. Então o que é que vai acontecer? Quem vai andar é a cabeça. Então o salsicha é meio que sanfona. Quando está cheio, ele está esticado, aí vai esvaziando, ele esvazia. Mas não é bem uma sanfona também não. Por que vai acontecer? À medida que a cabeça vai andando, observe que a cauda vai chegando no fim do arreio. Mas a cabeça já não saiu do início. Então eu não quero desperdiçar esse espaço. Aí o que é que eu vou fazer? A cauda dá a volta para o começo enquanto tiver um espaço vazio. Tá bom? Então a cabeça marca o primeiro elemento da fila e a cauda marca o primeiro espaço vazio. E a gente vai ver que fazer essa volta, chegar no final e voltar para o começo, é só um if-else. Tá bom? Em sendo um if-else, não vai nos gerar dor de cabeça nenhuma em termos de código. Então, fila, construtor, contador de elementos zeros, que é o novo vetor de tamanho igual a max, ou seja, tenho que saber o tamanho que eu quero fazer minha fila. Cabeça igual a zero, t igual a zero. Esse código, eu fiz esse pseudocódigo contando a partir do zero. Tá? Embora a figura conte de 1, o pseudocódigo está contando a partir do zero. Cheio. Se o contador de elementos é igual ao tamanho, está cheio, retorne verdadeiro. Caso contrário, retorne falso. Enfileirar, do lado esquerdo aqui. Se lembra que a cauda marca o primeiro espaço vazio? Deixa eu até dar um. Acho que eu consigo dar um zoom aqui, né? Vamos localizar, não vai dar um zoom. Ups, foi demais. Ok. O vetor na cauda, que marca o espaço vazio, recebe o dado que vai entrar. E eu incremento o contador. Se quando eu inserir esse dado encheu, eu redimensiono para o dobro do tamanho. Se não, eu vejo a cauda é igual ao tamanho do vetor, se for ela está apontando para o índice inválido. Aí eu jogo ela para zero.
Se não, eu só incremento ela. Dúvidas? Peraí, professor, deixa eu só processar esse Olha, não aqui rapidinho. ué, Professor, então no caso, o seu algoritmo aí vai fazer a cauda dar a volta, né, no vetor? se necessário for, sim. Ah, tá, beleza. Tá bom? Entendi. Porque se ela chegou no. Se ela está exatamente igual ao tamanho do vetor, ela está, então, um índice a mais do que deveria. Aí eu jogo ela de volta para o índice zero. Tá bom? Perfeito. Aí, desenfileirar. Como é que se desenfileira? Quem está na frente da fila é a cabeça que marca, né? Então, x, que é uma variável temporária, recebe o conteúdo da cabeça. Eu decremento, tá? Aqui eu acho que eu teria que ter incrementado antes, né? Eu acho que eu preciso dar uma ajeitada aqui, eu vou ajeitar isso antes de postar. Incrementa a cabeça, se a cabeça é igual ao comprimento, cabeça igual a zero. Tá bom? Eu vou dar uma ajeitada nesse código. Mas é fácil, a ideia é a mesma. Se a cabeça chegou ao final, ela volta para o começo. Se o contador chegou a 1/4 do tamanho, ou seja, se a fila foi esvaziada, eu vou querer economizar memória e eu vou redimensionar para metade. Tá? Alguma dúvida? Acho que não. Aí redimensiona esse código um pouquinho mais complicado. Tempo igual ao novo vetor. Aqui eu acho que tem que ajeitar a ordem do incremento também. Enquanto a cabeça não for diferente da cauda, tempo i igual a fila na cabeça. Incremento i e eu vou ter que incrementar a cabeça. Só que se em algum momento a cabeça chegar ao comprimento do vetor, ela tem que ir para zero. Aí temp no final recebe temp cabeça e atributo temp aqui a fila, cabeça igual a zero e tail igual a contador mais 1. Mas por que eu estou fazendo isso desse jeito? Porque a cabeça não está no zero, ou pode não estar no zero. Então a cabeça tem que seguir um avanço e o i outro. Mas tem uma maneira mais fácil de fazer isso se eu somar o i ali. A gente vai ver isso aqui também em código. Tá certo? Deixa eu abrir aqui o código disso. O professor só prova quando? Final do mês. É isso? Porque hoje a gente só tem fevereiro, março e abril. E em maio eu só tenho tempo para fazer a final e a terceira, a final e a reposição. Ok. Porque, se não me engano, 10 de abril acaba o período letivo, não é isso? 10 de maio, perdoe. Isso mesmo, professor. Aí eu só tenho esse tempo. Então, depois que eu estou querendo pegar o máximo de aula possível, senão eu não vou ter que definir as coisas voando. Só um pouquinho, gente, tá. Eita, Chiano, para compartilhar a tela. Ok, chegou. Os imports são normais, iterator, no sentido intersection. Vocês conseguem ler bem esse esquema de cores? No Aqui tá momento, tranquilo, professor. no momento não tem monitoria para isso não. Aqui também tá Parece que não. tranquilo. Aí, por causa, aqui é um vetor de uma fila redimensionável. Guardo um item. Aqui está o vetor do item. Aqui está o meu contador, minha cabeça, primeiro,
minha cauda, o último. Criando, eu crio um array de tamanho 2, n igual a 0, cabeça igual a cauda igual a 0. Vazio, retorne n igual a 0. Tamanho, retorne n. Resize. Pronto. Aqui está mais simples, só que tem que ter um cuidadozinho aqui na leitura desse código. Crie um novo vetor com o tamanho que eu passei. Tá vendo? Tá aqui. Aí para i igual a 0, i menor que o contador de elementos que eu tenho, e mais. Vocês vão copiar todo mundo que está na fila para o novo vetor. Temp i é igual a fila cabeça mais o i. Se essa soma ficar igual ao tamanho do vetor, eu tenho que jogar para 0. Lembram disso? Aí, como eu vou conseguir isso? Eu uso o módulo tamanho do vetor. Vocês se lembram o que o módulo faz? É o resto da divisão, né? Exatamente. Então, quando coincidir dessa soma ficar igual ao tamanho do vetor, vai para 0. E quando exceder, vai começar aí a 1, 2 de novo, até 1 a menos que o tamanho do vetor. Então, isso vai simplificar aquele if else. Tá certo? Fiz isso, que é igual a tempo, cabeça igual a 0, último igual a n, e redimensionei. Dúvidas, reclamações, reexplicações? Tranquilo. Tranquilo? Professor, esse código ele fica disponível em algum lugar para a gente analisar com mais calma depois? Ele vai estar no slide. Tá? Eu Tá estou bom, botando no obrigado. Sublime aqui porque no Sublime a gente consegue navegar mais facilmente. Mas eles estão nos slides também. Tá bom? Tá certo, obrigado. Professor, outra perguntinha. Hum, Só, esse código tem como a gente pegar ele para, tipo, colar, sei lá, no IntelliJ para debugar, para ver bonitinho as coisas dos sim, vetores? vocês podem. Normalmente eu peço para vocês fazerem ele. Porque que acontece? É, uma coisa que eu tenho que tomar cuidado é que vocês têm agora as ferramentas de IA que auxiliam o código, seja ChatGPT, seja Copilot, Code Whisperer ou qualquer outra. Mas vocês têm que saber ler e saber se a IA fez correto ou não. Então, só tomem cuidado que ainda não é o momento. Para essa disciplina não é o momento de vocês jogarem na IA ou ter a IA plugada no IntelliJ ou na sua IDE e ela dizer se está correto ou não. Esse é o momento de você aprender o correto para você avaliar se a IA, quando lhe der a resposta para um problema, é correto ou não. Tá certo? É por isso que às vezes eu acho chato a pessoa não ter exigido mais de vocês as disciplinas anteriores. Vocês não devem. Já sabem que existia para código. Se não sabia, bom, parabéns, seja notícia conhecida há alguns anos. Elas são baratas, tá certo? Bem baratas. E nesse preço baixo, se você não souber saber se ela fez certo ou errado, ou mesmo nem só pedir correto para ela, você tem que saber se ela fez certo ou se fez errado e você tem que corrigir. Se vocês não souberem fazer isso, então algumas possibilidades de empregos começam a se fechar, especialmente a longo prazo. Então eu sou um pouco chato com isso, que eu não gosto dessa ideia de fechar a porta de emprego. Mas vamos enfileirar. Enfileirar é muito mais fácil. Se n igual ao tamanho do vetor, redimensiona para o dobro do tamanho. Então, Q no índice do último recebe o item e incrementa. Se acontecer do índice do último se igualar ao comprimento vetor, então ele vai para zero e incrementa o n. Desenfileirar, pego o dado, coloco no temporário, boto o nulo ali para marcar que vai estar disponível para liberação, decremento n e incrementa a cabeça.
Se a cabeça chegou ao comprimento, cabeça igual a zero. Se eu ainda tiver elementos, mas se eu estiver ocupando um quarto do vetor, eu redimensiono para metade. Alguma dúvida? Não, acho que tá de boa. Tranquilo, é a mesma coisa lá do código do slide, né? Eu não vou postar esses slides, tá certo? Mas vamos ver aqui. Agora a gente vai fazer aquele mesmo teste. Eu vou jogar para essa fila. Vai ser um teste semelhante ao da pilha. Ou seja, ele vai ler e vai guardar nesse container. Mas toda vez que ele der um traço, ele vai tirar do container. Mas isso aqui é uma fila. Então quem é que é o primeiro a sair? No caso aí seria Douglas, né? É Douglas, é. Douglas. Então ele vai tirar exatamente na mesma sequência que inseriu. Tá bom? Nesse sentido é mais fácil de ver o que está acontecendo, né? Então vamos ali para o terminal. Abrir query.java. E eu vou jogar aquele to be. Viu? O pessoal entrou e saiu na mesma sequência. Tranquilos? Tranquilo. Novamente a gente tem aquela situação que teve na pilha na aula passada. A gente usa pilha ou fila com vetores quando a gente tem uma memória limitada. A gente quer se conter e quer obedecer restrições explícitas de memória. Né? Aqui está o código. Tá? Tem um iterador daqui, a gente vê depois isso aqui. Mas também é a mesma lógica. Filas com encadeamento é quando eu não quero fazer um buffer de tamanho pré-definido ou quando eu quero fazer uma fila de requisições para ir passando por serviços do servidor. Então uso isso com uma fila de encadeamento, por exemplo. Opa, não botei o código aqui. Gafe minha. Então deixa eu. Quem sabe faz ao vivo. Vai, professor. Não, é só abrir no Sublime, tem um código aí. Vamos, essa é a parte fácil. Digitar o pseudocódigo seria mais complicado, porque a ferramenta de digitar pseudocódigo ela é meia. Chato. Você notou que esses slides estão um pouco diferentes? Não são slides do. Não são do PowerPoint, nem são do Google, não é isso? Deve ser de algum livro, né? Vocês já ouviram falar de um editor de texto chamado LaTeX? Eu ouvi falar há muito tempo. Eu já ouvi sim, professor. Conhece. Pronto. Então o que acontece? Os pseudocódigos, eu faço eles em LaTeX. E aí vocês estão vendo aqui como é que é o LaTeX. Então isso aqui é um slide. Oxe, resenha da... É basicamente eu programando. E para fazer o pseudocódigo, eu tenho que basicamente digitar os comandos e ele vai escrevendo para mim corrigindo a tabulação e usando os símbolos. Caramba. Só que o problema de fazer isso é que eu estou querendo passar todos os meus slides para esse formato. Só que eu demoro 8 vezes mais do que se eu tivesse no editor do Google de slides, porque o que eu vejo, o que eu escrevo, não é o que eu vejo automático. É praticamente programar como o slide tem que aparecer. É diferente você fazer o slide vendo o que é. É similar à programação. Em que sentido? Quando você programa, você acha que está comunicando suas ideias corretamente, até você executar e você ver se deu certo ou não. Aí quando não dá, você tem que descobrir que deu errado. É Mas vamos verdade. aqui. Então por isso que às vezes eu tento fazer e demoro e atraso essas coisas. Tá aqui o iterator, tá aqui tudo. Aí está aqui nossa fila.
tá? Novamente eu vou ter a classe nó. A minha classe nó vai ter o item e o nó para o próximo. Lembra que a gente tinha isso na pilha também? Sim, sim. Pronto. A Annalise mostrou, dá um trabalho da peste. Dá. Aí o que acontece? Para fila, eu vou precisar sempre saber quem é a cabeça e quem é a cauda. Só que no caso, a cabeça e a cauda vão ser nós, quando tiver elementos na fila, nós válidos. Então, tá aqui, construtor, basta fazer a cabeça, que é um tipo nó. Tá aqui a cabeça, vamos observar o nó que guarda o dado que a gente quer. O último também, a cauda também. Então tá aqui, cabeça e cauda igual a nulo, tá certo? Lembrando que nulo é endereço de memória zero, portanto inacessível. Para saber se está vazia, retorne primeiro igual a nulo, tamanho, retorne n. Dá uma olhadinha, é só pegar o primeiro e retornar o item dele. Enfileirar. Tá aqui. A cauda aponta para o final. Eu guardo esse endereço no nó velho, como a gente fez com a pilha, lembram? Aí eu crio um novo nó, jogo a cauda agora está olhando o novo nó, guardo o meu dado nele. O próximo da cauda é nulo, porque não tem ninguém depois da cauda. E se a fila estivesse vazia, aí eu marcava o primeiro igual a cauda, a cabeça igual a cauda, que é o primeiro elemento. Se não, então esse velho aqui não é nulo. Você observa que se estiver vazio esse velho é nulo, mas se não estiver vazio esse velho não é nulo, então ele tem um campo próximo. E ele então marca para o último. Tá certo? Dúvidas? Esclarecimentos, reexplicações? Senhor, você pode explicar mais uma vez aí, por favor? Essa é o inquiry? Vamos lá. A fila está vazia. Então, primeiro, deixa eu escrever aqui. Ele vai reclamar um monte comigo, mas vamos lá. Primeiro, e cauda, nulos. Tá? Aí vamos ao exemplo que nós fizemos quarta-feira, né? Então, não lembro se foi a Aline ou se foi Kaline, mas aí a gente pediu para alguém chamar dois de vocês para fazer isso. Mas aí o que acontece? Vai entrar Luiz Felipe. Então, Luiz Felipe vai entrar. Então, o que eu faço? O velho, Old Last, a antiga cauda, recebe o valor da cauda. Quem é a cauda atual é nulo. Tá certo? E o que vai acontecer agora? A cauda é igual a um new dado, um novo nó. Tá bom? Novo node. Fazer isso no IDE tá reclamando muito. Fiz isso, aí cauda.item vai receber o Luiz Felipe. Pronto. Chegou isso, a cauda já está com um dado. Agora eu preciso conectá-la à fila. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um sim se não. Se a fila estava vazia, Luiz Felipe é o primeiro que entrou. Nesse caso, a cabeça é igual a cauda. Tá certo? Então agora a cabeça e cauda estão com Luiz Felipe. E parou. Aí vai entrar agora a Aline.
que eu vou fazer? Old last recebe Luiz Felipe. Tá bom? Last é igual a new node, item, Professor, diga, rapidinho. Aí no caso, como eu era o único da fila, eu era tanto a cabeça quanto a cauda, né? exatamente. Ah, Agora vai desencontrar, entendi. tá certo? Igual novo item, tá certo? E aí a gente faz last.item receber Aline. Quando eu fizer essa atribuição, eu vou ter a cabeça com Luiz Felipe e a cauda com a Aline. Mas os dois não estão conectados. Aí eu vou no se não, tá certo? Esse last.next null é tranquilo, mas aí se não. A fila está vazia? Não, Luiz Felipe está na fila. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o velho. Velho, Luiz Felipe, seu próximo é a Aline. Entenderam? Aí encadeou. Entendi. Agora sim. Caramba. Tá bom? É bem bestinha. Se você fizer na mão, o exemplo na mão, ler no código, você entende. Tá certo? Beleza, professor. Valeu. Então é como se guarda o endereço do último, cria um novo nó, a pessoa entra, ocupa o espaço e avisa, ó, o último, seu próximo é ela. Se alguém entrar, vai avisar a Aline, vai fazer a mesma coisa, guarda o endereço de Aline, cria um novo nó, guarda o dado lá e diz, Aline, seu próximo é esse novo dado aqui. Ô, Tá professor, certo? o senhor criou o last, que é a cauda, e o início. E o N você vai utilizar para movimentar a lista, caso queira tirar ou mover, né? Não, eu Não. quero só ter uma contabilidade de quanto a gente tem Só aí. para Aí eu tenho, saber a quantidade de pessoas dentro da lista, não é isso? exatamente. Ah, tá, Me ok. facilitar o tamanho. Tá Certo. certo? Se eu quisesse andar, por exemplo, eu quero saber quem é o quinto da fila, eu poderia usar isso, porque se eu for procurar o quinto numa fila de 3 pessoas, não pode. Mas aí eu posso também tomar cuidado com isso. Mas vamos aqui para uma fila honesta. Então não vamos pular ninguém. Aí desenfileirar. Eu guardo o dado que está na cabeça, ó. Item recebe os dados da cabeça, a cabeça vai para o próximo. Tá vendo? E decremento. Se acontecer da cabeça ficar nula, ou seja, ficar vazia, eu tenho que avisar para o último que agora ele está vazio. E eu retorno o dado. Dúvidas? Não, mas tranquilo. Tá bom? Escrever como o código funciona ajuda, né, gente? Então, se fosse aquela fila, o primeiro da fila é Luiz Felipe, né? Então, Luiz Felipe, eu guardo o dado. Aí eu vou, olha, Luiz Felipe, quem é o seu próximo? É a Aline. Vou para lá e retorno Luiz. Vejo se esvaziou a fila, não. Aí eu retorno Luiz Felipe. Aí eu vou retirar o próximo, Aline. Aline, você guarda os seus dados, você então o próximo vai para lá. A fila esvaziou, esvaziou. Opa, se esvaziou, cauda, você também vai para o nulo, porque você não tem que guardar mais ninguém. E aí eu retorno o dado. Tá bom? É a mesma lógica. Professor, mas nesse caso, nesse método, ele desenfileira todos os itens da lista? Todo mundo que tá na... Não, só um. Ah, tá. Entendi. Um por vez. Entendi, beleza. Então, se eu quiser desenfileirar mais de um, tem que chamar mais de uma vez. Ah, entendi. Então, no caso, para tirar os dois itens que estavam, né? Eu e a Aline, seria duas chamadas do método, né? Uhum, Beleza. exatamente. Um por vez. Então, os iterativos de ver em sala de aula que eu acho melhor explicar num quadro, vendo a cara de vocês. Sem ver é mais difícil. Aí vou agora, estou aqui na fila e vou fazer a mesma coisa. Vou ler no teclado. Se não for um traço, eu enfileiro. Se for um traço e a fila não estiver vazio, eu mando ele desenfileirar e imprimo o resultado. Imprimo. Tá bom? Então, vamos lá para o terminal.
Chegou. Java Kiwi. Monto Java. Java Kiwi. E aí eu mando o to be. Tá vendo? Funcionou igual a outra fila. Tá certo? Qual a desvantagem do encadeamento versus o array? Se você quisesse saltar, eu quero acessar um elemento no meio, o 10º elemento, aí nessa hora o array é mais rápido, porque ele calcula o endereço direto e vai. Aqui, se eu quiser acessar o 10º elemento, eu tenho que ir passando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? Isso acontece até se você usar o container pré-pronto, o linked list do Java, ele faz isso desse jeito. Tá bom? E os lists do Python, infelizmente, são desse jeito também. Por isso que eles são mais lentos. Entendidos? Mas então, compensação, é por isso que eles são mais fáceis de ligar um para o outro. Né? Os lists têm. Se vocês forem ver, vocês podem juntar dois lists muito facilmente. Porque se você parar para pensar, se você tem duas listas do mesmo tipo em Python, basta a cauda de uma apontar para a cabeça da outra e você juntou os dois. Tanto que tem até acho que tem uma função para isso, né, professor? Já do Python, né? Então essa função é rápida por causa disso. Ele pega a cauda junto com a cabeça do outro. Resolveu. Tá bom? Tranquilos, mano amigo? Tranquilo, professor. Pronto. Hoje eu vou parar. Eu quero que vocês deem uma lida no capítulo de lista encadeada do livro. Não procurem a parte matemática. Eu quero saber se vocês tentem ler os códigos e entender o que eles fazem, a explicação deles. Tá certo? Porque agora a gente vai trabalhar só com uma lista encadeada na próxima aula. Aí, então a gente vai ver uma lista que a gente não quer um compromisso fechado de acessar só a cabeça, ou só o topo ou a cauda. A gente vai querer acessar no meio, inserir depois. Tipo fazer uma playlist, em que você pode mudar a ordem até da lista ali dentro. Tá bom? Diga, Délia Carina, a presença, né? Professor, a presença e sobre a ordem dos grupos. Aí tem que mandar o nome das pessoas por e-mail, como vai ser? Eu vou criar um espaço. Segunda-feira eu crio um espaço. Que eu vou criar, primeiro estou esperando o Moodle, eu vou abrir, acho que hoje ele abriu. Aí eu crio a turma lá, aí eu abro um espaço no Discord para vocês botarem o nome dos grupos. Certo. Tá ok. Tá certo? Esqueci a minha presença, viu? Então, deixa eu até abrir aqui. Aí a gente bota a presença. De quem chegou depois. Se seu nome tiver vermelho, por favor, me sinalize. Dele Carlino está presente, né? Adson, Iron, algum dos dois? João Vitor da Silva, José Iago, João Vitor da Silva. Kaila, tá aqui? Não. Pedro Henrique Gomes, Pedro Henrique Lopes, Pedro Henrique Pereira. Algum deles? Pedro Henrique Gomes. O Lopes e o Pereira estão por aqui? Pereira está aqui. Aí, Victor, com W, tá aqui? Não. Eu vou apertar o botão. Se tiver algum nome vermelho depois disso, me avise para eu ajustar, que eu não vou chamar de novo, não. Tudo certo? Show, Tudo professor. certo, show. Tranquilo. Pronto. Tranquilo. A gente continua quarta-feira, virtual, tá? Semana que vem. Beleza, professor. Ok. Até quarta. Até quarta. Valeu, professor. Até quarta. Valeu. Ora, tchau. Bom final de semana, professor. Valeu. Pra vocês também. Até mais.
Está no alto dele.